Querido irmão, Padre Moisés, querido povo de Deus, uma alegria vir aqui pela primeira vez celebrando a novena em honra a São José, padroeiro desta paróquia. Celebrar São José dentro da oitava da Páscoa, pelo menos a sua novena, é para nós uma oportunidade de graça muito grande, porque assim como a Virgem Santa, São José foi aquele que ajudou a educar nosso Senhor. São José ensinou Jesus a trabalhar, São José ensinou a Jesus a ser homem, São José ensinou a Jesus a cumprir a vontade do Pai. Então, celebrar nesta semana que estamos na oitava da ressurreição do Senhor é uma graça muito grande, porque o exemplo de São José vem nos ensinar a estar em comunhão com este Deus que verdadeiramente ressuscitou. A ressurreição de Cristo, amados irmãos e irmãs, não é só uma historinha que a gente conta, não. A ressurreição de Cristo é uma verdade de fé. Cristo verdadeiramente ressuscitou e está conosco. Quando nós olhamos essas leituras da Santa Missa, o Evangelho que nós ouvimos de São João, ele vem nos ensinar de maneira muito propícia como nós podemos seguir o exemplo de São José. Ou seja, como na nossa vida nós podemos estar sempre atentos à vontade de nosso Senhor. E meditar este Evangelho, então, vai ser para nós um motivo de grande graça, para que a gente também, no dia a dia da nossa vida, vá se encontrando com este Deus ressuscitado que nós acreditamos. É um Evangelho cheio de detalhes, é um Evangelho com muitas minúcias, e que, passando uma por uma agora, eu gostaria que, meditando-as, a gente vá cada vez aprendendo a discernir a vontade de Deus na nossa história. Então, em primeiro lugar, o que São João nos diz? Jesus apareceu pela terceira vez aos discípulos. E São João nomeia. Estavam São Pedro, São Tomé, São Bartolomeu ou Natanael, os filhos de Zebedeu, ou seja, João e Tiago, e outros 2 discípulos não nomeados. Ao começar o Evangelho assim, São João, quando não nomeia esses 2 discípulos, quer dizer que nós também estamos neste Evangelho. Então, a aparição de Jesus para os discípulos é a aparição de Jesus para nós. Percebam, irmãos e irmãs, que o Evangelho não é uma historinha. O Evangelho é a história da nossa vida. O Evangelho é verdadeiramente a nossa história. Jesus aparece para nós. E quando é que Jesus aparece para nós? Nos lembra São João? Quando São Pedro vai fazer o seu ofício. São Pedro disse: eu vou pescar. Todos nós sabemos que São Pedro era pescador. E os outros discípulos, que também eram pescadores, disseram: nós vamos contigo. Este detalhe deste Evangelho vem nos recordar que Jesus, ele está conosco não só quando nós vemos a igreja. É necessário que a gente venha à comunidade de fé, porque se a gente não vem à comunidade de fé, a gente não é cristão de verdade. Tem muito cristão que fala, não é, padre? Eu sou cristão, acredito em Deus, mas eu fico em casa, não preciso de ir na igreja. E não é cristão coisa nenhuma. Ser cristão de verdade significa estar na comunidade de fé. Ser cristão de verdade significa estar em comunhão com os irmãos, porque a nossa fé não é uma fé individual. Nossa fé nós recebemos da igreja, e a igreja somos nós, corpo vivo de Cristo, que aqui estamos lutando para ir para o céu. Então, qualquer pessoa que fala: eu acredito em Deus, mas não vou à igreja, mas não vou à missa, rezo sozinho no meu quarto, ou então o pessoal fala: eu não me confesso com o padre, que eu me confesso com Deus direto. São todas ideias erradas. São ideias de pessoas que não se encontraram com Jesus verdadeiramente, porque a nossa fé é comunitária. Então, nos encontramos com Cristo aqui na igreja de maneira principal, mas nós também nos encontramos com Cristo no dia a dia da nossa vida, e isso é muito importante que a gente tenha consciência. Quando nós estamos dentro de casa, quando nós estamos no nosso trabalho, e quando a gente está na escola, até mesmo quando a gente está no banheiro, Jesus está sempre lá conosco. Se a gente tem consciência dessa constante presença de Cristo na nossa vida, isso por si mesmo já é para nós uma força gigantesca para que a gente não peque. Porque pensa só, se a gente tem o tempo inteiro a lembrança: Jesus está aqui comigo,
será que nós falaríamos aquilo que a gente fala no dia a dia? Será que nós faríamos aquilo que a gente costuma fazer? Será que se a gente tivesse consciência que Jesus está do nosso lado o tempo inteiro, nós continuaríamos fofocando, como muitas vezes acontece? Ou será que se a gente tivesse consciência que Jesus está conosco o tempo inteiro, nós continuaríamos traindo nossa esposa ou nosso marido? Será que se a gente tivesse consciência que Jesus está do nosso lado, nós continuaríamos mentindo? Que eu acredito que não é verdade? E este evangelho vem nos dizer: São Pedro e os outros discípulos pescadores, no seu dia a dia, no seu trabalho de pesca, se encontraram com Cristo, para nos lembrar que nós, nos nossos ofícios, nos nossos trabalhos, no nosso cotidiano, temos a oportunidade de encontrar com Jesus. Mas o que acontece, infelizmente, é que assim como eles estavam lá pescando, tentaram pescar a noite inteira, não conseguiram pescar nada, apareceu Jesus e eles não reconheceram o Senhor. É um risco que nós também corremos. Muitas vezes nós não reconhecemos Jesus na nossa vida, mas Jesus fala conosco através de músicas que a gente escuta. Jesus fala conosco através da palavra de um irmão ou de uma irmã. Jesus às vezes fala conosco através daquela pessoa que a gente menos gosta, aquela pessoa que a gente mais tem birra, que a gente mais tem raiva. Às vezes é ela o instrumento para Jesus falar na nossa vida. Às vezes Deus falou conosco através da natureza. Às vezes Deus falou conosco aqui, dentro da igreja, numa pregação ou numa palavra que a gente escuta. Deus fala conosco 25 horas do dia, para dizer que Ele fala cada segundo. Mas tantas vezes nós não reconhecemos Jesus. E não reconhecemos por quê? Porque nós confiamos na nossa própria força. Às vezes a gente se acha inteligente demais. Às vezes a gente se acha santo demais. Às vezes a gente acha que a gente já sabe de tudo, né? Eu já sei o que vai acontecer naquela missa, então eu nem vou. Eu já sei como é que reza o terço, então eu não preciso que uma pessoa fale comigo sobre a devoção do terço. Eu já sei quem foi São José, então eu não preciso ir na novena de São José, porque aquilo ali não vai me ajudar em nada. Eu já sei como é que faz aquilo no meu trabalho, então quem que é fulano de tal para poder tentar me ensinar o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer? A gente se incha igual um sapo boi, de tanto ego, a gente se incha de tanto orgulho e se esquece que é Cristo quem faz a obra na nossa vida, que é Cristo quem nos ilumina. Afinal, olhando de novo para o Evangelho, os discípulos passaram a noite inteira tentando pescar e não conseguiram. Quando Jesus fala uma palavra, lança a rede à direita, eles pescam tamanha quantidade de peixes que nenhum deles consegue puxar a rede para dentro do barco. Isso é para nos lembrar que todas as vezes que a gente tenta viver a nossa vida confiando nas nossas próprias ideias, nas nossas próprias verdades e nas nossas próprias forças, nós sempre daremos com os burros na água. Nós jamais conseguiremos fazer o bem, nós jamais conseguiremos fazer a vontade de nosso Senhor. São José vem nos ensinar isso. São José, no seu silêncio, tranquilo, um silêncio tão gigantesco que a gente quase não vê nada dele nas Sagradas Escrituras. Nós temos a certeza que São José fez plenamente a vontade de Deus, porque esse silêncio dele grita para nós. Ele se calou, ele se absteve da sua própria vontade, dos seus próprios pensamentos, para fazer a vontade de Deus, para estar em comunhão com o nosso Senhor. Celebrar então São José é reconhecer que é Deus quem tem a força na nossa vida, que é Deus quem sabe mais, e não nós. Mas todas as vezes que a gente tentar viver a nossa vida por nós mesmos, sempre acabaremos nos machucando e machucando o próximo que está conosco, porque nós estaremos limitados. Toda a nossa inteligência, toda a nossa força, toda a nossa virtude é pouca, é limitada, e acaba machucando o próximo. Agora, se nós estamos com Deus, não. Pescamos uma quantidade gigantesca, que no Evangelho de hoje, o evangelista São João nos lembra, 153 grandes peixes. O que significa esse número, 153? São Jerônimo nos recorda que naquela época de Jesus, aquele povo conhecia 153 tipos de peixe.
Aqui a gente conhece alguns, não é verdade? Se a gente perguntar aqui nessa igreja, quais são os tipos de peixe que vocês conhecem? Nós vamos dizer, dourado, lambari, piaba, piranha, tilápia, merluza, e um bocado de outras coisas, não é verdade? E a gente vai contando quantos a gente conhece. Naquela época de Jesus, eles conheciam num total de 153. Então, olha que simbólico. Quando os discípulos se deixam tocar por Jesus e fazem a vontade de Deus, então eles escolhem todos os peixes que eles conhecem. Isso é espiritual demais para nós. Se a gente se deixa tocar por Jesus, todas as graças que Deus quer derramar na nossa vida, nós iremos colher, todas. Então nós vamos colher a graça da obediência, nós vamos colher a graça da castidade, nós vamos colher a graça do trabalho, nós vamos colher a graça da paz, nós vamos colher a graça da concórdia na nossa família, nós vamos colher a graça da conversão, que tantas vezes a gente pede pelos nossos, nós tantas vezes fazemos as novenas, Jesus, traz meu marido para a igreja, Jesus, tira meu filho das drogas, Jesus, olha para essa doença que meus pais estão passando, Jesus, livra meu filho de determinado perigo. A gente pede tanta coisa para Deus, mas se a gente se confia a nosso Senhor, então assim como os discípulos, nós iremos colher esses 153 peixes, todas as graças que nosso Senhor quer derramar sobre nós. Humilde, a humildade é o caminho para o encontro com o nosso Senhor. É a humildade, inclusive, que nos dá força para suportar essas graças todas. Porque olha um detalhe interessante. Depois que os discípulos pegam aqueles peixes, São João fala, é o Senhor. E aí São Pedro, que estava nu, veste a roupa e pula no mar. É uma loucura, não é verdade? Ele vai vestir a roupa para molhar a roupa? Mas por que São Pedro veste uma roupa antes de pular no mar para se encontrar com Jesus? Porque São Pedro reconhece que não é ele quem fez, foi Deus. E ele reconhece que ele precisa ter reverência a nosso Senhor. Ele preferiu molhar a própria vestimenta a aparecer nu diante de Jesus. Mas muitas vezes nós preferimos estar junto de Jesus com a nossa nudez, que é a nudez dos nossos pecados. Tantas vezes a gente vem comungar sem a mínima reverência. Eu estou com um pecado mortal que está me acompanhando a vida inteira, mas Jesus perdoa tudo, Jesus é oba-oba, então eu vou comungar mesmo assim. Estamos aparecendo nu diante de Jesus, sem o mínimo de reverência para com Ele. Ou então, o que acontece tantas vezes lá na Patagônia, né, Padre Moisés? O pessoal vem, comunga, depois chega no banco, ajoelha, mal mesmo reza uma Ave Maria, depois senta e pega o celular para mandar mensagem no WhatsApp. Ou então senta e aí, menina, você viu? Fulano de tal foi visto pegando tal pessoa ali no coisa. Fulano de tal estava ali andando bêbado no coisa. Não, eu nem te conto. Tal pessoa falou pior que foi isso aí. E fica fofocando no meio da igreja. Ou então, se a gente não faz isso quando comunga, faz isso tantas vezes nas celebrações, né? Mas graças a Deus é só na Patagônia. Aqui na Honório Bicalho isso não acontece. Deus seja louvado por isso. Porque todo mundo aqui entende o valor da Eucaristia e que a gente não pode chegar com essa nudez junto de Jesus. Graças a Deus por isso. Para nos lembrar então que a gente tem que estar diante de Jesus com toda a reverência, porque Ele é Deus, Ele é nosso Senhor, a gente tem que reconhecê-lo como Deus. Então a gente tem que preparar o nosso coração para acolher Jesus. Como aqui ninguém chega nu diante de Jesus, então vocês sabem, não é verdade? Que a gente precisa chegar na missa mais cedo para poder rezar, para se preparar para receber nosso Senhor, que a gente não pode vir na igreja com qualquer tipo de roupa, que igreja é lugar de silêncio, de oração, não é lugar de fofoca, quer conversar, da porta para fora, mas quando entrar, manter o silêncio para poder respeitar os outros e se manter em clima de oração. Quando está na missa, rezar na missa, prestar atenção na palavra que está sendo proclamada, porque todo mundo aqui faz isso, graças a Deus. Então somos nós aqueles que temos que ensinar os outros a fazer o mesmo. Se a gente vive assim, então aí o outro detalhe desse evangelho, os discípulos sozinhos, os discípulos junto com São Pedro, eles não conseguiram puxar a rede. São Pedro pulou, se apresentou diante de Jesus, Jesus já estava com o peixinho lá, e aí São Pedro sozinho conseguiu carregar a rede inteira. Não é contraditório? Num versículo atrás,
Tinha São Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, São Bartolomeu, São Natanael e outros 2 discípulos, 7 pessoas, e não conseguiram puxar a rede. Depois São Pedro sozinho conseguiu. Isso é o que o encontro com Jesus faz na nossa vida. Quando a gente está com Jesus, nós temos uma força que é inimaginável. Quando a gente está com Jesus, a gente consegue se alegrar nas piores desgraças da nossa vida. Então pode vir o luto, pode vir a doença, pode vir a perseguição, a gente se mantém perseverante na esperança, porque Jesus é a nossa força. Nós estamos na alegria, nós estamos na tristeza, nós estamos na saúde, nós estamos na doença, nós estamos no mais alto da nossa glória ou no mais baixo da nossa vida. Se estamos com Cristo, nós temos a força de fazer tudo, inclusive aquilo que antes nós não conseguíamos. Então talvez hoje nós estejamos rezando, pedindo para Deus uma graça específica, porque hoje a gente se vê fraco. Jesus, eu não consigo perdoar tal pessoa. Jesus, eu tenho muita raiva de alguém, eu não consigo deixar essa raiva de lado. Jesus, uma pessoa me prejudicou há 20 anos atrás, puxou meu tapete, eu não quero ver essa pessoa nem pintada de ouro. Às vezes a gente tem marcas na nossa vida que deixa a gente com o coração pesado, e parece que nem Deus é capaz de mudar isso em nós. Mas se estamos com Cristo verdadeiramente, essa força de perdoar, essa força de nos reconciliar com o outro, essa força de deixar essas manchas do nosso coração de lado, se tornam possíveis, porque Deus faz a obra em nós, porque Deus, quando a gente chega para Ele com o peixe da nossa oferta, Ele já está lá, com a fogueirinha acesa e com o peixe assado. Deus sabe o que a gente precisa, antes que a gente peça, mas a gente precisa pedir, a gente precisa fazer a nossa parte, porque fazendo a nossa parte, então o Senhor Jesus, Ele faz a obra na nossa história, e a gente consegue, assim como esses discípulos que se encontraram com o Senhor, viver uma vida nova. Páscoa é isso, é sair das trevas para a luz, é sair da morte para a vida, é viver uma vida nova no Senhor Jesus. Então que esta novena e que esta oitava da Páscoa, em que celebramos o glorioso São José e a ressurreição de nosso Deus, seja para nós um verdadeiro passo de santidade, irmãos e irmãs. Que a gente saia dessa missa com o coração renovado, sabendo, eu quero mudar de vida, eu quero ser um cristão mais fervoroso, eu quero ter uma vida nova, eu quero que Jesus esteja em todos os meus pensamentos, em todas as minhas palavras, em todos os meus atos, que tudo que eu faço seja por Cristo, com Cristo e em Cristo, como a gente reza na Santa Missa, porque Deus também quer isso de nós, que a gente esteja em comunhão com Ele para sempre, só que Ele já fez a parte dele, porque Ele é fiel, e nós precisamos ainda mudar muito, nós ainda precisamos melhorar muito, mas Deus nos dá a graça, assim como Ele deu aos discípulos. Lembremos-nos aquilo que falamos lá no início da homilia, essa aparição de Jesus não é uma história do passado, é uma verdade do hoje. Jesus aparece para nós hoje, Jesus quer dar o peixe assado do nosso trabalho hoje, Jesus quer nos dar a força de carregar as redes que a gente acha que não consegue hoje, Jesus quer nos curar hoje, Jesus quer tirar a nossa nudez hoje, basta que a gente se abra a nosso Senhor. Se a gente não se abrir a Ele, Ele vai respeitar a nossa vontade, mas nós colheremos frutos amargos disso. Então escolhamos, pois, a vida, escolhamos este Cristo que nos ama e quer a nossa salvação, nossa e do nosso próximo. Façamos a nossa parte, porque o Senhor é conosco, o Senhor verdadeiramente ressuscitou e nos acompanha em todos os momentos da nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.